vão bater, e vão bater, e botar bem. Em novembro de 2012, o Rio de Janeiro foi cenário da primeira FLUP, Festa Literária Internacional das UPPs. A FLUP nasceu da intenção de promover a cultura e a integração dessas comunidades em plena transformação. O British Council, a partir do programa Transform, abraçou essa ideia e foi parceiro na construção e realização do evento. O pouco que eu vou dizer, o respeito é só de mim, cuidado meu companheiro. E bota bem nessa balança, bem balanceado, balanceio porque o pouco que eu vou dizer, o respeito é só de mim, cuidado meu companheiro. A decisão que o British Council tomou de apoiar a FLUP foi, na verdade, uma das mais fáceis que a gente tomou. Desses meses todos que a gente vem planejando o nosso programa de relações culturais entre o Brasil e o Reino Unido, a FLUP despontou como uma oportunidade, na verdade, muito óbvia de colaboração, porque a FLUP traz valores que a gente já compartilha, que é a democratização da cultura, o estímulo a novos autores, autores emergentes, novos artistas, a democratização e o levar a cultura a comunidades marginalizadas e também deixar um legado para trás de um evento que parece que são 4 ou 5 dias, mas vai permanecer para toda a comunidade. A gente está muito feliz. O Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, foi escolhido para sediar essa grande festa da literatura, que começou bem antes do dia do lançamento, com a preparação do público e do local. A gente grafitou isso nas escadas, poesias dos autores que a FLUP está convidando para cá. Então eles já descobriram alguns desses autores antes de estarem assistindo agora. Então isso influencia tanto a ler, quanto descobrir outra cultura, quanto descobrir línguas diferentes. Alguns aqui leram em árabe, leram em inglês, leram em alemão, então, e aí tem a tradução do português, então é uma Babel geral de línguas aqui no Morro dos Prazeres e está influenciando certamente muito o desenvolvimento dessas crianças jovens que a gente tem aqui no Morro. Eu fui convidado pelo British Council para ir a um evento no exterior, um evento na Inglaterra, um evento de literatura britânica, e eu pude conversar, ser exposto a autores e conversar com esses autores britânicos de maneira a convidá-los a vir. 3 aceitaram o convite de cara, que são o Kay Miller, que é um poeta jamaicano, a Naomi Alderman, e também a Yvette Edwards, que é uma filha de imigrantes do Caribe, que é uma autora britânica e que o primeiro romance dela foi semifinalista do Booker Prize, que é talvez o prêmio mais importante da literatura britânica. Eles vieram e outros também. Portugueses, alemães, ingleses, gente de vários cantos do mundo. Durante 5 dias, a FLUP promoveu ações culturais que reuniram autores, estudantes, leitores e pessoas comuns das mais distantes comunidades. Existe um leitor na periferia, de que existe um leitor na periferia. Esse pessoal existe. Ontem a gente conseguiu reuni-los aqui. Tinham 300 pessoas aqui, entende? E eram todos produtores de arte escrita da periferia do Rio de Janeiro. Entende? E tinha gente assim de Vila Aliança, Marechal Hermes, Rocinha, Cidade de Deus. A programação foi intensa. Assuntos variados como as origens da narrativa ou a arte entre bombas estiveram em debate. A Yvette Edwards participou de uma mesa que teve como tema Diferente é Você. It's fantastic that the festival is actually being hosted here in the community, because then it sends a very clear message that everyone's welcome to come along to it, and obviously that's what's happened, because you know, I had a really diverse audience. I'm really pleased to be part of this. I think it's a fantastic thing. Os consagrados escritores brasileiros Ariano Suassuna, Ferreira Goulart, João Baldo Ribeiro e Ana Maria Machado não ficaram fora dessa festa. O papo com os jovens foi descontraído. Vocês podem aprender a escrever e a gostar de ler e ler livro, e nós não podemos aprender a fazer um passinho. Nunca!
A poesia reinou no encontro entre o jamaicano Kai Miller e o escritor e poeta paulistano Alan da Rosa. Isanza no cosmos. É a vitrine embaçada onde eu vejo vultos de arco-íris. Quando o poeta escreve, ele escreve para os outros. Ele não escreve para ele. Ele está satisfazendo uma necessidade dele quando ele escreve. Mas, evidentemente, que o objetivo daquilo é o leitor, quer dizer, é o outro. E se é o leitor de uma favela, então, aqui no Brasil, né, que as pessoas de favela estão segregadas da vida cultural, em grande parte dessa vida cultural, fazer uma coisa como essa que está acontecendo aqui é fundamental, né? Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se expande. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte. Será que é arte? In Jamaica, I remember they had a huge festival, very, very much like this one. And they brought in writers from all around the world. And I remember being a little kid, sitting down and just thinking about all these writers from everywhere else that I hadn't been to, who had come in. And it certainly made me a writer. It changed how I wrote it. It inspired me in a dramatic way. But inspiration happens in each person in a very different way. Com a intenção de potencializar a troca entre os participantes da FLUP, o British Council promoveu um café da manhã com os novos escritores do programa FLUP Pensa e os autores da delegação britânica. E minha dúvida mais é uma coisa simples em relação ao seu trabalho, Naomi. Assim, para mim, eu quero saber que tipo de trabalho literário você faz com games, e se você faz romantização, sei lá, para games, e como você fez para entrar nesse meio, porque é um meio que me interessa muito. The market right now is the most open it's ever been to independent games makers. It's sort of like putting a band together, you know, where like you can't put a band, if you want to be in a band, you have to find other band members, and you have to find your drummer, you have to find your singer, and you have to find your guitarist. You know, it's not just you. So in a similar way, I think there are really interesting times now for people who just literally, this game that we made that has sold 250,000 copies was made by 4 people. I was the writer, we had a producer, we had a coder, like somebody who wrote the program, yeah, and we had a visual person. Uma hora eu tava, simplesmente olhando pra ela e ela falando como se ela estivesse falando português, sabe? Ou eu estivesse, sei lá, falando inglês. Eu entendo, óbvio. Mas era tão natural que você esquece que tem uma língua que diferencia os países, sabe? E não sei nem se é pela literatura, mas acho que é pela paixão que nós temos em contar histórias. Entre culturas diferentes, a arte, ela ultrapassa as barreiras. No caso da relação do Reino Unido com o Brasil, por exemplo, a língua é uma barreira. E quando você está falando de literatura, você está falando de conhecimentos populares, de histórias de um povo. Então a literatura aproxima essas culturas. E a gente entende que um programa como esse é capaz de transformar a maneira como uma cultura enxerga a outra. Inspiração, transformação, integração. Cada um foi tocado pela FLUP de forma diferente e certamente todos levaram dentro de si a experiência vivida. Dos frutos, saberemos no futuro. You put something new, some new set of experiences, like this incredible trip to Rio, into the brain of a writer, and something will come out. It's not, you can't predict in advance what will come out. If you could predict, you wouldn't have to do it. But you put something in and you go, oh, I've seen all this, and now I have it, I've touched it, I've been here, I've seen the fog over the rainforest in the morning where the clouds touch the top of the mountains. This cannot help but affect my work. I'd love to write about Rio. I believe really passionately that reading and trying to write are the most important things you can do to change your life. There was a study published 2 years ago in the UK which said that if you're a parent and you want to influence your child, the most important thing you can do is teach them to read for pleasure. More important than piano lessons, Mandarin lessons, horse riding lessons, more important than anything money can buy you. So I really believe this. So reading is transformative.